Tem muito tempo que a gente não conversa, né? Bem, Tudo bem. E eu quero lá conversar com a Dona Maria mais um pouco. Guardar um pouco de história da Franca. Você tá forte, filho? graças a Deus. E levando a vida. Levando, né? É. É. Você vai sair aqui? Aí, agora eu vou parar aqui um pouquinho. Eu vou dar uma volta com a sua mãe. Ah, é? Pode? Já vai. Ah, nós vamos lá pro shopping. Hoje o shopping tá lotado. Tá lotado, é por causa disso mesmo. Nossa. Só dar uma volta com ela aqui, pertinho. Depois eu desço. Pode? Tá. Pode, É, vou fazer história. Ô, dona, quando a gente é pequeno, a gente tem que pedir pra mãe, né? É, conta a história. É. E depois que fica numa idade, tem que pedir pros filhos, dona Maria. Vai invertendo, né? Ó, eu vou libertar você aí. Agora eu vou conversar com a Dona Maria Pulse. Né? Dona Maria, mas tem uma alegria muito grande pra gente, sabe? Poder registrar um pouco de história da senhora. A senhora tá com quantos anos hoje, Dona Maria? 98. 98. É, em dezembro, se eu chegar lá, completo 99. 99. Você vai chegar sim, você tá bem, graças a Deus. Por né? enquanto estou bem, né? Mas a gente quando tá nessa idade, estou bem hoje, às vezes amanhã eu já não estou. Então a gente está sempre preparada, né? Preparado. Tem que estar preparada. Tá. O encontro com... A senhora está preparada há muitos anos, né, Dona Maria? A gente fica falando anos. assim. A vida da gente é uma preparação constante, né? Constante. E a gente nunca tem uma expressão que nunca está pronto, né? É. Tá sempre em reforma, igual a casa da gente, né? Tá sempre reformando e a gente tá sempre melhorando. É uma experiência muito rica de vida, né, Dona Maria? Graças. A senhora, vamos passar ali na praça. Eu vou só fechar o vidro para aqui. E o da senhora não vou ficar. A senhora não importa ficar um pouquinho aperto, não? Não. Aí, ó. Só pra gente conversar um pouco e nós vamos contar a história. A sogra do Rui Pierre, da Rádio Difusora, a Noemi, né? É. Noemi já participou com tanto do trabalho da igreja, né? Já. Desde a mocidade. Ela sempre foi Dinâmica. fiel. É. A Noemi é a mais velha, né? É a mais velha. A primogênita. E ela acompanhou muito da igreja, né, dona? Muito. A igreja central. Ela sempre gostou demais da igreja. É uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Nós vamos dar uma volta aqui com a dona Maria. Aqui vou passar em frente à casa que ela conhece muito, a casa do Rui, da Noemi. E casa boa, né, dona Emília? A casa da Noemi. O carro dela tá aí, não tá? Não lá dentro, mas ela tá... Ela não tá aqui. Ela tá na casa da ex na hora dela. Porque ela levou um tombo lá em casa. E quebrou o ombro em 2 lugares. Essa casa aqui é o consultório do... Aqui é do Rui. Do Ruizinho, né? É do Rui. A senhora morou aqui, não, né? Eu morei nessa casa, eu saí pro Ruizinho, pro consultório dele aí. Quantos anos você morou nessa casa? Olha, você sabe que a data... Não sei, mas morei bastante. Aonde que a senhora morou mais tempo? Eu sempre morava lá no centrinho, né? Morei na Monsenhor Rosa, morei na Padre Anchieta, morei na Ouvidor Freire, tudo ali, pertinho do ginásio, que as minhas meninas estudavam ali no ginásio Torquato Calero. E a gráfica, era onde que era? A gráfica era ali, primeiro era para baixo da onde teve as casas Buri. Voluntário da Franca? Ali para, acho que a primeira casa para baixo das casas,
onde eram as Casas Buri, ele teve a gráfica ali. Depois ele mudou lá onde é o Banco do Brasil hoje, na General Carneiro. Ele mudou ali ele trabalhou até. A gráfica tinha muito serviço, né, Dona Maria? Tinha, naquele tempo tinha bastante. Hoje serviço do comércio, nossa, né? Nossa, olha. Gente do céu. Pessoal da guarda aí, tá? Se você quiser amarrar a senhora aqui. Eles agora tá assim, multando por causa de cinto. Por causa de cinto. E eles estão certos, no certo sentido, né? E eu sou mestra em esquecer. Eu entro e esqueço de colocar aí, o cinto. Eu também preciso. Você já tá me lembrando. Aqui tem uma árvore tão bonita assim, na época da florada, né? O ipê. Na época da florada fica linda. Doutora Amélia, a senhora lembra do Carlos Chagas? Carlos Pacheco? De nome, assim, da pessoa mesmo, eu não lembro. Mas lembro... Ele era da igreja? Não, o que era da igreja era o filho do seu Augusto Macedo. Augusto Macedo. Tinha um filho que chamava Carlos. Carlos Macedo. Aqui, essa praça aqui é Carlos Pacheco. Esse Carlos Pacheco parece que ele tinha fábrica de sapato, se não me engano, acho que foi o primeiro a pôr fábrica de sapato aqui em Franca, foi ele. Não tenho bem certeza não, mas eu me lembro de ver o povo comentar, falar, né, desse Carlos Pacheco. As meninas da senhora estudaram mais ali no Coronel, no Torquato Caleiro, né? No Torquato Caleiro. Mas o grupo eles fizeram no Coronel? Ou na estação? Não, já fizeram lá no Torquato Caleiro. Lá também? Aqui é a catedral. Ali no Coronel, a Marta e a Zilá, que fizeram lá o Jardim da Infância, porque foi quando abriu o Jardim da Infância aqui em Franca. Que foi a dona Isolina, irmã do doutor... O primeiro Jardim da Infância aqui? O primeiro Jardim da Infância, a dona Isolina, aquele advogado, doutor... esqueci o nome dele. Que morava ali Leão perto da Escola Industrial. Borrolfo, não? Ou não? Não é não, né? Dona Isolina? Dona Isolina, irmã dele. Ela que foi a primeira professora do Jardim da Infância. A advogada antiga era o Dr. Baldijão Seixas. Foi no Coronel. Coronel. Mas depois que elas saíram do Jardim da Infância, mas só as duas, Marta e Zilá, que no tempo da Noemi e da Ruth, não tinha ainda. As crianças entravam na escola com 7 anos, já para ir para o primeiro ano. Mas o primeiro ano era da cartilha, para alfabetização. Tinha cartilha. Entrava com 7 anos sem saber nada, Só Noemi que entrou alfabetizada quando ela foi fazer o primeiro ano, ela já foi alfabetizada, porque eu tinha uma vizinha e tinha uma menina assim mais velha do que ela, que já estava na escola, e ela era pequena, a menina ia lá para casa brincar com ela de professora. Era professora dela e ensinava ela a conhecer as letras, a fazer as continhas. A gente vê hoje... Aí ela fez o primeiro ano e meio ano ela fez o primeiro ano. Depois, quando ela entrou no primeiro ano, né? Porque ela já foi alfabetizada. Chegou na escola já... E até era assim, eles não aceitavam criança que não tivesse 7 anos, tinha que fazer 7 anos até julho. Bravo. Né? E ela era de agosto, eles não queriam aceitá-la. E ela queria porque queria ir para a escola, doida para estudar. E aí eu fui lá conversar,
Aí ela falou, não, mas não pode, é lei, não sei o quê. Eu falei, olha, mas ela está alfabetizada. Se vocês fizerem ela no primeiro ano, ela vai passar, no fim do ano, ela vai passar para o segundo. Porque a menina lá, a vizinha, alfabetizou ela. Vamos parar aqui um pouquinho, dona Maria, só para a gente conversar. Essa praça Nossa Senhora da Conceição, isso aqui era muito movimentado, né? À noite. Aqui disputava com, lá da estação, né? Com a como é que chamava lá? A Sabino Loureiro, né? Sabino Loureiro. Já era esse nome, dona Maria? Já, Deixa eu ficar aqui na nossa vaga aqui dos deficientes. Hoje eu fico assustado, dona Maria, é o tanto de moto, esse estacionamento demais, de moto, demais, né? Demais, né? É demais da conta. Porque é uma condução mais barata. É o consumo. E o povo hoje precisa de fazer economia de todo jeito, né? Porque a vida está muito difícil. É muito difícil. A gente fica falando de vida difícil, é um desafio constante, né? De primeira, tinha muitas bicicletas, né? Mas era luxo. E se andava muito a pé. Andava muito a pé. Eu morava na estação, antes de me casar, eu morava na estação. E não tinha ônibus naquele tempo. E a gente ninguém tinha carro, como hoje todo mundo tem carro, mas naquele tempo não tinha. Carro era uma raridade, uma família ter um carro. Tinha que marchar de lá. A pé, eu vinha na igreja central ali. Domingo eu vinha cedo para a escola dominical, voltava lá de noite, vinha para o culto, voltava tudo a pé. A rua era de terra, tudo de terra. Primeiro era de terra, depois puseram uns paralelepípedos. Aí depois, muito tempo, é que veio o asfalto. A senhora pegou a época do reverendo Júlio, né? Antes do reverendo Júlio. Antes? O primeiro pastor meu aí foi... Porque a igreja tinha sido formada fazia pouco tempo. Certo. Quando eu me converti, que vinha, eu tinha uns, acho que 13 anos, por aí. E não tinha pastor residente ainda aqui. Quem tomava conta da igreja era um lá de São João da Boa Vista, que era presbítero lá. E ele vinha todo fim de semana realizar os cultos. E quando tinha alguma casamento, batizado, essas coisas aí, o pastor de lá é que vinha. É Dalfique? Como é que ele chamava esse pastor? Dalfique? Não, o Jordano. Jordano. O seu Jordano é que vinha, que ele era presbítero lá. E ele que vinha pregar. E quando tinha alguma coisa que precisasse do pastor, vinha o pastor de lá. Então depois veio o pastor Joaquim. Joaquim Machado? Joaquim Machado. Ele ficou pastoreando aqui um tempo, depois ele foi para Passos, né? Acho que ele já veio de Minas, né? E de Passos ele foi para Cabo Verde. Isso. Reverendo Joaquim Machado. Aí ele pastoreou um tempo e depois que veio o reverendo Júlio, né? Depois veio o reverendo Júlio, foi quando eu me casei. Veio o reverendo Júlio. Quando o reverendo Júlio chegou aqui, ele chegou como seminarista, né? Ele formou e a primeira igreja dele foi essa. Foi a igreja de Franca, né? Foi um tempo bonito, porque depois vocês tratavam de Sou Júlio, né? Porque tinha o costume de chamar de Júlio, Sou Júlio, né? Seu Júlio. Você tá bom? Você tá bom? Não vai não, só no vídeo, hein? Tamo aí. Mas acompanha, viu? Ó, eu tô acompanhando, filmando aqui, conversando agora. Olha que prazer que eu tô tendo. Um abraço aí todo mundo aí. 98 anos. É história, viu? É história, contando história aqui, ó. Registra aí pra nós, Ronaldo. Falou então. Um abraço. Falou. Eles me acompanham no Face, né? E
E fica encantado como é que eu converso com a história. Eles falam que eu gosto, e depois eu li bastante da igreja presbiteriana aqui, do reverendo Júlio, né? O pastorado dele. Tinha tanta gente da igreja e tinha um grupo, depois começou a igreja a sair para São Paulo, para Campinas, para o Rio, né? Então o reverendo Júlio tinha um boletim que falava que tinha uma igreja em Franca e outra ausente, né? Que as famílias que iam mudando. Mesmo aqui em Franca, tinha uma porção de pessoas que aí ficou conhecendo a pregação dele, todo mundo gostava muito, ele era muito bom, né? E eles iam todo domingo só para ouvir ele falar. Ia na igreja para ouvir ele falar. Reverendo Júlio. Reverendo A Júlio. mensagem tão oportuna, bonita, não agredia, né? Baldijão Seixas, que eu queria lembrar aquela hora. Dr. Baldijão Seixas. A dona Isolina era a irmã dele. A irmã do Dr. Baldijão Seixas. E o Dr. Baldijão Seixas era um que gostava de frequentar. Ele ia todo domingo, porque ele foi colega do Júlio. Do Júlio, não sei se foi em Ribeirão Preto. Em Ribeirão, não sei se foi na época de ginásio, não sei. Que época que foi, eu sei que ele estudou junto. E depois o reverendo Júlio veio para cá, aí ele... O reverendo Júlio substituiu o Dr. Baldijão na escola normal. Ele foi professor também lá. Ele tinha capacidade, tinha estudo, né? Então foi um tempo bom. Professor lá bastante. E os cultos era só ali embaixo, né? No salão, né? Primeiro era uma casa. Uma casa. Que a dona Felipina doou, né? Eu tenho foto daquela casa. A dona Felipina doou, então. Quando eu me converti, era a casa ainda. Era a casa. E depois, aí, no tempo do reverendo Júlio, é que ele... Começou a construção. Desmanchou a casa e começou a construção. Até enquanto construiu aquela parte de baixo, a igreja funcionava junto com a metodista. A gente fazia os cultos lá, trocava o horário, às vezes era o mesmo horário, um dia um pastor pregava, outro dia era outro. A gente ficou lá fazendo os cultos lá, até fazer aquela parte de baixo. Aí a gente foi lá para baixo e ali ficamos muito tempo até vir o reverendo Nicanor. O reverendo Nicanor que fez a parte de cima. A parte de cima. E depois ele comprou a casa da esquina, né? O reverendo Júlio comprou a casa da esquina. Não, foi o reverendo Nicanor. O reverendo Nicanor comprou? Comprou porque quando foi para fazer a parte de cima, ele falou, a gente precisava mais terreno, senão vai dar um salão pequeno, daqui a pouco tá pequena a igreja, né? Aí eles compraram o terreno. Compraram lá, que era a família do seu Abrão, né? Que morava lá, tinha aquela filharada, a pensão, de moças, né? A família do seu Abrão, ele está falando, do reverendo Elias Abrão, né? Pai dele. O pai do reverendo Elias Abrão. Tinha as moças que estavam no coral. Um hotelzinho ali, uma pensão. No fundo da igreja presbiteriana. No fundo da igreja. Aí compraram lá e aumentaram o salão de cima, né? Aumentaram um pedaço e ainda ficou aquele pedaço lá que agora tem aqueles cômodos que aluga, né? Nós construímos lá na época. Ô, Dona Maria, quem foi o arquiteto foi o Cariolato Bonaventura, ele morava ali perto. Naquele tempo tinha muito poucos arquitetos aqui, mas era o Cariolato que pegava essas... Ele gostava de fazer construção religiosa da igreja, né? A capelinha ele construiu também, algumas igrejas aí. O Cariolato foi grande, né? E ele era muito amigo do reverendo Júlio, né? Era muito amigo. Do reverendo Nicanor. O reverendo Nicanor morou perto da casa dele ali, né? Ô, Dona Maria, aquela casa do Cariolato, agora, ao lado do coronel... Não sei o que é lá, você acha que é da prefeitura? É da família. A Mariela, a filha, ela ficou muito agradecida, Dona Mariela, né? A filha do Cariolato. E ela contando, porque ali tinha
o reverendo Nicanor, o Eugênio, o professor Castro Eugênio Liporoni, que era muito amigo do reverendo Nicanor, depois esse conversava muito, né? E eu fico aqui olhando aqui para ver se está gravando lá. Porque se parar, né? Dona Maria, que coisa boa conversar com a senhora, falar de história. A dona Filipina Borges, o Sérgio falou que a avó dela falava francês. Ela era muito preparada. Muito preparada, né? Era. E ele falou ela assim... veio, acho que veio de fora, não sei de onde que ela veio, que depois ela... Da fazenda Jaborandi, né? Que morou que lá. O seu Mateuzinho, que era fazendeiro, né? Mateus Gomes Duval. E a dona Filipina. Eles que doaram, depois dessa casa, ela cedeu para fazer os cultos. Que foi uma turma que saiu da igreja metodista, que só tinha a igreja metodista, não tinha outra denominação em Franca. Não tinha, só a evangélica era só metodista. Aí saíram, então resolveram abrir uma presbiteria. Quem que era pastor da metodista? Reverendo Ziller Trentino. Isso, foi pastor lá. Foi pastor um tempo. Ele tinha muitas... Depois também ele andou saindo, andou ajudando aí na igreja presbiteriana. É ele que começou o trabalho com presbiteriano, que ele tinha umas filhas e as filhas queriam cortar cabelo, não podia naquela época, né? A separação da igreja ela foi por causa disso. Por causa do corte de cabelo, né? E ele foi favorável que podia, que isso vai influenciar. Na época, né? Aí ele formou o grupo presbiteriano. Foi. Né, da igreja metodista. E a senhora lembra de muita gente ali da igreja metodista, dona? Lembro, sim, mas que já faleceram muita Os Bergaminho, né? O Jonas Bergaminho, o pai dele. Oswaldo de Souza, né? O Oswaldo é o pai da dona Eunice. A dona Eunice estava a mãe da Roseli. A Roseli é da igreja, né? Ela tem, a gente tem muita amizade, ela... Do Chiquinho? Ela até é cliente lá da Zanza, corta cabelo lá, Roseli. Tudo, né? É filha do Oswaldo. Oswaldo. A senhora lembra a dona Eunice foi lá muitas vezes, lá em casa. Mesmo depois que eu passei a morar com a Zanza, ela ia lá com a Rosali para cortar o cabelinho dela. E o senhor Anísio, a senhora lembra dele? Que é da camisaria Record? Lembro. Ele era barbeiro, inicialmente, depois que ele criou a camisaria Record. Eu senhora não lembra? Sei, não, de ser barbeiro eu não lembro, não. Naquela época tinha uma pessoa que falou assim, ele tinha cadeira lá no fundo da loja e ele tinha clientes, aí ele começou vendendo roupas e depois ele foi atendendo o pessoal. Tem uma pessoa que marcou muito aqui, foi o senhor Geraldo de Paulo, né? Da Agência Brasil. Agência Brasil, foi. Que a família dele era da igreja? Não, na ocasião era só o Geraldo que era crente, né? Ele veio para a igreja já era... O Juca é o que trabalhava, marido da Augusta Vilaverde, era irmão dele, e era o que trabalhava com ele aqui na livraria, aqui, era descendo ali. E então ele que levava ele na igreja. Augusto? O Juca. Juca, né? E ele que levava o Geraldo na igreja, e com isso ele ouviu o evangelho, mas ele nunca... Não era de família de evangélico? Não. É só lembrando que o senhor Geraldo era deficiente. Depois ele casou com a Augusta, que a Augusta era da igreja também, tudo, né? Conheceu a Augusta, casou. Augusta Vilaverde. Augusta Vilaverde. Mas ele nunca se converteu, nunca fez parte. Ô, da igreja não, ele ia para levar o Geraldo. Ô, Dona Maria, e a família da dona Nadir Teixeira? Era
era o seu... Participava da igreja? Que eu sei que a dona Nadir... Eles eram da igreja. Esqueci agora o nome do avô, que é avô, mas ao mesmo tempo era pai, né? Que ele que criou... A dona Nadir Teixeira, ela tá ligada com esse pessoal dos Fogos Teixeira? Foi casada, né, com um deles. O fotógrafo, né? É. O fotógrafo que... Era marido dela. Foi muito famoso aqui em Franca, né? Dona Nadir Teixeira. E ela faleceu há pouco tempo. Cantou muito no coral, né? Sempre cantava no coral, né? Da época. A dona Nilce, Nilce, que é irmã da dona Lígia, ela está com 99 anos. Está em Brasília. Ela é um pouco mais velha. Casada com o Sr. Paulo Galante. Mas parece que ela... Acho que está numa cadeira de roda, parece que me falaram isso. É porque ela está mais pesada, com dificuldade para andar. Acho que é a única também que está. É a única da dona Filipina, né? Era o Sr. Cássio, a dona Virgínia, a Virgínia, né? A Virgínia casada lá com o Zé da farmácia, né? O Sr. Cássio casado com a dona Helena Valim? Irmã da dona Alzira Valim? Ela começou... A Helena começou a vir aqui, depois que o seu Júlio casou. Ela vinha aqui para ficar um pouco aí com a irmã. E aí conheceu o Cássio e acabou casando. A outra irmã da dona Alzira também ficou muito tempo aqui, né? A Zulmira. Tinha a Zulmira, mas tem as pequenas, as duas menores, que moravam com a Alzira. Ela casou e já trouxe as duas meninas com ela. Ela tem um apelido de... É a Nadir, a mais nova. O que é? É casada com o reverendo Marcelino Pires. Né? Reverendo Marcelino. Aí, ó, tá faltando o nome dela. A gente sempre falava do apelido, né? Como que é? Não é Esqueci o nome delas, mas era... A dona Helena que era casada com o Sr. Cássio, tinha casado com o reverendo Odair Olivetti, é a minha mãe espiritual lá do seminário. Eu tô faltando o nome dela aqui, e, gente. Ela vai aparecer, ela é minha amiga no Face. Dona Maria, mas que coisa boa. Essa Franca aqui, a senhora lembra quando antes da fonte luminosa, né? Lembra, era o Coreto, era o lugar da moçada, da volta para arranjar os namorados. Era aqui na praça, né? Era aí na praça. Os homens iam de um lado e as mulheres vinham do outro. Então, dava a volta assim no Coreto. E a música rodando, né? Era um sucesso, né? Aquela música colocava, oferecia música para as pessoas aqui, que tal, os moços. Era interessante o costume aqui, né? A senhora conheceu o Sr. Pedrinho aonde, dona? Na igreja? Na igreja. Quando eu fui para a igreja, ele já já tinha se convertido. E a senhora Ele foi para a igreja, ele tinha 18 anos. O seu Irênio Greco que levou. O seu Irênio Greco frequentava muito a livraria aqui do Ricardo Pussi. E o Pedrinho trabalhava nessa livraria, era tio dele, né? Trabalhava na livraria lá do tio. E conversava muito com ele. Ele, o seu Irene, foi evangelizando, porque os Pussi eram muito católicos naquela época, né? A família, né? E naquele tempo era muito fechado, né? Eles não queriam saber. Até ele contava que tinha um padre aí na matriz que falava assim: quando abriu a igreja presbiteriana, tem uma igreja ali, não passa na porta não, que tem o capetinha lá atrás da porta. Passa lá, ele pega vocês.
O professor Barbosa era católico, né? Começou a namorar com a dona Laura, né? E aí que ele... professor José. Aí ele pegou e foi lá no padre fazer umas perguntas pro padre. O padre não quis responder. Falou assim, você já não serve mais para ser católico, não. Pode ir embora, né? Aí ele contava isso que a pra mãe gente. dele também era daquelas católicas bitoladas assim. A mãe do professor Barbosa, né? É. Que é minha por tia, né? Era tia minha da senhora, né? O pai dele, o pai do Zé, era irmão da minha mãe. Irmão da mãe da senhora. É. Como que chamava o pai dele? Era Domingos. o professor Barbosa tinha mais irmãs. Quem que era irmã do professor Barbosa, que era um prima da senhora? Tinha a Querubina, a Ana, uma mais velha. Zenaide. Conceição. Conceição. Chegou o nome da irmã da dona Alzira, dona Zenaide. Uma era Zená. Zená, chamava ela de Zená. E outra era Aí, agora eu atrapalhei a senhora. Nós estamos conversando, a senhora falando os irmãos do professor Barbosa, as irmãs, né? Só tinha. Que eram primas da senhora, né? Eram minhas primas. Tinha um que era homem que morava em Capitinga, que eles eram lá de Capitinga, né? Esse meu tio, quando veio de Portugal, já não sei o porquê, ele foi parar lá em Capitinga. E conheceu Como que chamava mãe que do morava Zé? em Capitinga? Domingos. Domingos Ferreira? Domingos Ferreira. Barbosa é por parte da mãe. É Ferreira. Ferreira. Por parte do pai era Ferreira de Melo. Minha mãe era Ferreira de Melo. Ferreira de Belo. Capitinga. E as irmãs do professor que morava aqui em Franca, no centro, aqui na cidade de Franca? Porque eles moraram um tempo, acho que em Tirapuã também, né ou não? Professor José Barbosa? Porque o meu tio morava lá em Capitinga, elas ficaram para lá. O Zé veio mais para estudar, né? Aqui, e trabalhar no comércio. Trabalhar no comércio. Ele trabalhou aqui na Casa Egídio, né? Trabalhou muito tempo. A Casa Egídio aqui é ao lado da... Aqui, nós estamos aqui, o Magazine Luiza. Isso aqui é o Egínio Caleiro, né? Isso aqui era uma potência, né? A gente morava na estação, mas lá na estação não tinha comércio nenhum naquele tempo. E então tudo que a gente precisava, às vezes precisava comprar um novelo de linha, tinha que vir aqui na Casa Egídio. A gente, pé, vinha na Casa Egídio para comprar. A Casa Egídio fez... Aqui tinha de tudo. Ela atendia ao pessoal da roça, né? Da agricultura, né? Também. Que era tudo arame, muita coisa. grampo. Eles tinham tudo. Tinha de tudo. Né? Até o banco, né? Até banco. Até o banco. Ô, dona Maria, eu vou caminhar um pouquinho. A dona Melica, quem é que é dona Melica? Dona Melica era filha da dona... Aquela que bordava, né? A Agripina. Agripina França. A dona Agripina era da igreja. Eles eram todos da igreja. Melica era também. Ela era da igreja também, presbiteriana? Mas o marido dela nunca foi. A loja Melica ali é... Não é. Lá é outra. É outra Melica. Eles são sírios ali, são outra. São sírios, né? É outra. A dona... Melica porque ela chamava Amélia. Amélia. E aí... Para diferenciar da senhora, né? Ficou com o nome de Melica. A senhora ficou conhecida como Maria Pucci? Maria Pucci, porque foi o seguinte, lá em Portugal, quando eu nasci, usava, as filhas mulheres punham o nome da mãe e os homens punham o nome do pai. Meu pai era Linhares. Linhares. Ferreira Linhares. E minha mãe Ferreira de Melo. Então, quando eu nasci, eu tinha 2 irmãos já. Eles eram Linhares. E eu puseram Ferreira de Melo, mas eu nunca soube disso. Porque meu pai que ia fazer as matrículas lá na escola e tal, e acho que ele dava nome de Linhares, não sei o que ele fazia lá, porque eu sempre assinei Maria Amélia Linhares, Maria Amélia Linhares, e foi a vida inteira. Aí quando foi para me casar, aí o Pedrinho falou,
eu preciso agora da certidão de nascimento sua para fazer os papéis. Aí que foi pegar a minha certidão, é Ferreira de Melo. Ferreira de Melo. Aí eu falei, gente, que é isso? A vida inteira, desde que eu me conheço por gente, assinei Maria Amélia Linhares, agora eu vou mudar o nome, eu nem vou saber escrever esse nome. Eu fiquei desorientada. Aí, como podia mudar, podia pôr o nome só do marido, do jeito que quisesse. Eu falei, então eu vou casar e vou ficar assinando só Maria Amélia Pucci. Maria Amélia Pucci. Maria Amélia Pucci. E fiquei assinando Maria Amélia Pucci. O Sr. Pedro, quem é que era irmão do Sr. Pedro? Pedrinho? Aldo Pucci. O Aldo Pucci trabalhou no ginásio, trocado caldeiro, tempo. E mais quem? E o Enio tinha uma livraria também. Eu lembro do Enio. O Enio. Ele faleceu há pouco tempo. Ele foi o último a falecer. O último. E mais quem que era do Sr. Pedro? E de irmãos, tinha o Névio, um que foi para São Paulo. Mocinho, ele já foi trabalhar em São Paulo. E lá casou com moça de lá, sempre ficou lá. Mas ele vem aqui para passear muito, ele era apaixonado. Irmãs do Sr. Pedrinho? Irmã era a Carmela, a Vera, que é a mãe da Alsônia. A mãe da Alsônia. A Vera era a caçula dela. Por isso que a Alsônia falou de Pedrinho. De Pedrinho, era tio mesmo. De mulher eram só as duas. E tinha 4 homens, que eram o Aldo, o Pedrinho, o Névio e o Enio. 4 homens e 2 mulheres. Minha sogra tinha 6 filhos. A senhora conheceu ele na igreja, né? Mas ele era o único da igreja presbiteriana? Da presbiteriana? Da família? Da família? Da família dele, só ele. Só ele? E quando ele ficou entusiasmado quando ele foi na igreja, e ele quis seguir, já fez logo profissão de fé e tudo, ele falou, nossa, agora eu vou chegar lá em casa. Era fácil, né? Nenhum. Ele ficou sozinho. Aí teve uma ocasião que um dos primos, porque a minha sogra depois ficou viúva, né, com os filhos tudo pequeno, e ela casou com um pulicano. E ele também era viúvo, que tinha 3 filhos. E minha sogra viúva com 6 filhos. Juntaram tudo, já ficou 9. Uma famigona grande. Então um deles, o Pedrinho andou trazendo na igreja, veio, estava gostando muito. Mas ele namorava uma das primas, lá, filha do Silvio Pucci. E aí, elas parece que não gostaram, porque naquela ocasião, nossa, protestante para eles era coisa do outro mundo. Coisa do todo mundo. Eu dou Maria, nós vamos andar mais um pouco. Nós vamos passar ali em frente à igreja e eu vou... Né? Mas que coisa boa. E aí ele abandonou. Ele não continuou indo para não perder a namorada, né? Então ela não... A namorada sempre tem uma força muito grande nessa época, né? E é o caso de eu precisar ter conversado mais e ele tá aí, precisava a gente catar mais a história do Ari Balieiro, que ele frequentou muito a Igreja Unida de São Paulo. Né? Porque ele estudou no Mackenzie, e nele estudar no Mackenzie, ele frequentava lá a igreja e ouvia os sermões do reverendo José Borges dos Santos Júnior. Nossa, o pastor. O Miguel Riso e o José Borges. Esses pastores todos vieram em Franca muitas vezes fazer conferência, e o reverendo Júlio que trazia eles. O reverendo Júlio era muito dedicado, né? E tinha um relacionamento bom com esse pessoal. O reverendo Riso veio muitas vezes aqui. E ele pregava não só na igreja, mas ele pregava no comércio aqui, tinha lojas aqui no lugar. Né? O Borges, né? O reverendo Borges. Ele era mais aberto. Assim, e tinha um auditório maior, que agasalhava mais pessoas, que a igreja era acanhada ali, eram poucas pessoas, cabia poucas pessoas, então tinha um salão maior que eles frequentavam quando tinha um pregador, como o reverendo Miguel Riso.
Eu vou passar ali em frente à igreja presbiteriana, que eu tô com uma das pessoas que conheceu tanto essa igreja, viveu, e a senhora cantou demais aqui, né, Dona Maria? Cantei. A vida toda, né? É. Aí, ó. Nós estamos vendo. Agora as 11 canta no coral, vai cantar domingo. Vai ter O coral vai cantar. cantar aqui, no culto de domingo. A Noemi também cantou a vida toda, né? Ela Porque ele pôde, ela tocava cantava. órgão, né? Tocava e cantava. E cantava. Porque ela formou, ela fez a faculdade de música em Campinas, na Universidade Católica ela fez. A Noemi. O curso de música. E aprendeu regência, até para reger, mas ela nunca se dedicou. Aqui que era regente, aqui era a Dona... Foi a Nina, A Nina regeu foi uns muito- tempos, a Nilce regeu A uns igreja tempos. presbiteriana. Depois a Nilce foi embora de Franca, né? Aqui- A Dona Alzira regia também. Dona Alzira, quando Coral. chegou aqui nesse estacionamento, era a casa do Flávio Rocha, né? Que tinha o escritório dele depois, mas... E eu lembro daquela A Dona casa, Agripina morava aqui nessa esquina aqui, ó. nessa esquina. Aqui. Era uma casa antiga que morava aí, ela tinha a Melica, tinha a Durvalina, a Dorvalina. Sara, Julieta. Julieta foi casada com um pastor. A Julieta Era uma foi opção casada de filhos, viu? com que pastor? E tinha os homens. Certo. Nós vamos passar aqui na praça de novo, que a gente já está indo, e a luz está pouca, mas eu estou fazendo questão de registrar esse momento tão especial da Dona Maria Poncinha, né? Que é de Dona Maria Amélia Poncinha. Então vamos passar aqui perto da igreja, que é o território da Dona Evangélica aqui da Franca, presbiteriana. E aí está o prédio, esse prédio eu trabalhei demais aí construindo carregando concreto aí, foi uma época boa. Eu estava bem de saúde, animado. Cheguei e falei, não, nós vamos construir. Construir essa grande obra para ajudar o trabalho da igreja. Nesse prédio que você está vendo aqui, preto. Esse aqui era, eu tinha colocado o nome, depois eles tiraram o edifício presbiteriano, que era uma construção comercial. Na época, aqui morava o senhor Olinto Pinto Coelho, né? O Empório Coelho. Era aqui nesse pedaço. Esse pedaço. Essa Franca Então, mudou. naquele tempo Essa a Dona construção. Angelina, né, a esposa dele, a primeira esposa dele, a Dona Angelina. A gente saía do culto, vinha aqui para casa dele, aí ainda ficava aí cantando. Era muito bom, batendo papo. Aí a Dona Angelina fazia aqueles cafezinhos gostosos pra gente. Nossa. O Solinto era muito hospitaleiro, né? Muito Também dedicado. muito café junto com o Solinto, a Dona Celita. Eu não esqueço que ele falava assim, eu gosto de beber café na xícara grande, que eu gosto de repetir. Eu gosto de repetir. Esperar seu Solinto. Ali tinha a família da dona do Sr. Benedito Simões, né? Que participava também da igreja. O pai dele era presbítero, foi presbítero aí muito tempo. Zeferino Simões. Simões. E eles são parentes casados com Mamed ali, os Mamed também são a dona Olívia, né? Eles são parentes. E são parentes também da dona da Roseli, os Simões.
família grande. Tem uma história muito rica. Estão passando aqui. Eu lembro da Força e Luz quando era aqui. Né? O escritório que recebia. Aqui da praça aqui esse prédio da Marias falaram que foi construído para fazer uma escola de farmácia mesmo. Esse prédio que depois foi para banco. Depois ficou o banco, né? Ficou o banco. Eu não sei porque quando eu me lembro já era banco. Já era banco. Mas inicialmente, segundo uma pessoa que conheceu, aqui sempre foi farmácia, né? Sempre foi farmácia. Outro dia eu passei aqui e falei, ai, que saudade de farmácia normal. Uma farmácia tão boa. Quem que era da farmácia normal? O dono da... Sou seu, O dono eu não me lembro. Mas normal, eu não me lembro quem era o dono, não. Aqui tinha o cartório do Sr. Juquinha, do outro lado, né? O cartório do Sr. Juquinha, que tá esse estacionamento aqui. E mais na frente era a livraria do comércio, né? Dos Pucci. O comércio foi, que era do Ricardo Pucci. Ricardo Pucci. Desses prédios. Dona Maria, fala um pouquinho do Ari Martins, a dona Julieta Inciso, que era parente, né? A Julieta era filha da dona Ritinha. Dona Ritinha? Dona Ritinha tinha um filho dela que chamava Benedito. Tinha a Inezinha, a Jandirinha, que casou com o Navarro, que trabalhava com o Pedrinho na gráfica. Tinha um casal, o casal do seu Josué Reis também, né? Que é a dona... o seu Gomercindo. Gomercindo e a dona Terezinha. Gomercindo do Reis. Gomercindo do Reis. A dona Terezinha. Ele também era presbítero da igreja. Tem o Rubens, filho dele, que era o filho mais velho dele, era o Rubens. O Rubens foi da ordenação do reverendo Júlio em São João da Boa Vista, junto com o seu Pedrinho, o seu Irênio Greco, isso, e o seu Alceu Torres. Que era um outro senhor. Eu acho que eu vou descer aqui, que é mais fácil, da Maria. Depois eu subo lá e deixo a senhora na casa da senhora lá. Mas que coisa boa, tirando um pouco de história com a da Maria, viu? Essa história da Franca. Mas a gente precisa de vir ou mais cedo, ou senão não muito tarde, para ter mais imagens boas. Mas o importante é a senhora estar aqui com a gente, conversando. E o Champanhar? Nós vamos passar aqui em frente ao Champanhar. É uma história muito rica, uma escola famosa, né? A região toda, muita gente vindo estudar. Era só masculino, né? Só masculino. A Nossa Senhora de Lourdes, que era o internato. Nossa Senhora de Lourdes e o Jesus Maria José, que era feminino, né? Então, e aqui era só masculino. O Champanhar, a escola. Os primos do Pedrinho, esses que tinham mais dinheiro, todos estudaram. Essa escola fez história. O Champanhar. Uma pessoa me falou e o industrial, ele tinha internato também, dona Bruna? Escola interno, tinha alunos internos lá também? Acho que não. Eu não conheci, só os colegas. Antes, quando eu conheci a escola industrial, sempre foi o governo, Dona Maria, só lembrando aqui, isso aqui tudo era uma chácara, né? Era uma fazenda. Uma fazenda aqui no Champanhar. Aqui eles produziam a verdura do internato. E até lá embaixo, lá onde é o Galo Branco ali, tudo era do Champanhar.
E aqui tinha uma pontezinha aqui muito acanhada. Tinha né? uma pontezinha que atravessava para lá. Era a única ponte que podia atravessar para lá. Também não tinha nada aí, né? Do outro lado ali. Aí era só fazenda, sítio. Ali Não tinha o tinha senhor. nada, não tinha uma casa. Não tinha nada. Mais em cima era o doutor Miguel Diniz e eu sou A casa do doutor. Acho que ainda tem uma casa. Antônio dele. Freitas. Amélia. Aí era tudo fazendeiro, né? Que morava aqui. A cidade acabava aqui, né? Acabava Isso aqui era um brejo. era fim de cidade mesmo. E a rua aqui era Agora, tudo tanto terra. que já vai. Já vai, né? Ficou, Ele está quase chegando em Patrocínio, né? quase patrocínio. Uma mudança muito grande. Aí, ó. Ali onde que a senhora mora era do Champanhar. É do Champanhar. O Rui Pierre com o doutor. Ari, ou não? Não, Nicésio. O Nicésio, Que compraram e construíram aqui as e casas. lotearam e construiu o Nicésio construiu ali onde a Zanza mora mesmo, foi ele construiu pela Caixa Econômica. Sim. E vendeu. O seu Wilson Bego que comprou aquela casa, que a Zanza era casada com o filho dele, né? E Agora tem uma rotatória eles aqui, compraram movimento. a casa. Depois, na morte dele, a casa ficou o Paulo e depois passou para a Zanza, né? Isso aqui para passar esse córrego aqui do Cubatão, isso aqui era complicado. A ponte tinha muito... Tinha uma pontinha muito vagabunda. Muito acanhada mesmo, viu? O pessoal falava que era... E tinha muita rã aqui, né? Que eles iam pescar. Que era muito mato, né? Muito mato. Quando nós mesmos viemos morar aqui embaixo, e era só mato. Isso aqui era só mato. Não tinha nem uma rua. A cidade nada. cresceu. Que foi eles tinham comprado fazia pouco tempo. O Rui e o Nicésio. E lotearam, então estava começando a se envolver aí. Estão chegando aqui na casa da dona Amélia. Aí, a dona Amélia. Mas foi muito bom. Está conversando um pouco, está guardando essas histórias da senhora, viu? 98 anos, né, dona Amélia? 98. Graças a Deus. Eu vou deixar a senhora em casa para... Nanda falar assim, lá, vamos. Estamos chegando aqui. Foi muito bom. Ela não chegou ainda. A senhora quer que eu espere ou não? Não, eu tenho a minha chave. A senhora tem a chave? Eu já carrego a chave. Porque Dona Maria, a senhora é muito especial. A senhora é muito especial, viu? Fiquei muito contente de poder registrar e Deus abençoe, viu? Amém. Deus eu acender essa luz aqui para a gente ter. Deus abençoe. E a senhora é muito especial. Muito a obrigada. graça de Deus Obrigada. Continua sempre abundante na vida muito da senhora obrigada, e da viu? vida. Dá um abração lá na Neira, na família toda, viu? Certo. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos essa oportunidade tão preciosa de poder conversar com a Dona Maria, Amélia, Pulse, essa gentileza dela de poder compartilhar experiências tão ricas dessa cidade. Abençoa, Senhor, e continua abençoando toda a sua família. Nós te louvamos por esta vida que é preciosa, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe, muito obrigado, Dona Maria. Eu fiquei muito contente, viu, Dona Maria? Tá? Muito contente mesmo. Deus abençoe muito. Amém. Amém. Abençoe o Senhor também para nas nossas continuar essa tarefa. A tarefa de registrar a história. Fica registrado, né? Fica registrado. A senhora quer deixar uma... Tem um tempozinho aqui. O que é a vida para a senhora, Dona Maria? Fala para mim. A senhora que sempre foi evangélica, sempre lutou, batalhou. A vida é uma caminhada.
A vida? É. Você sabendo viver, é uma caminhada linda. Porque é uma caminhada na esperança de um dia a gente ter a vida eterna. Com Cristo né? Jesus. Com Cristo ao lado e vai ser uma maravilha, né? É. Fazer então, vale a pena. Vale a pena. Mas aí tem que saber escolher o caminho, né? É. Que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro. É. Só não Jesus. adianta você pegar com o santo daqui, ou outra coisa dali. Não... Aí, ó. Essa experiência é muito rica, né, Dona Maria? É. É o chamado o fechamento da nossa caminhada. Isso. Né? O apóstolo Paulo diz uma expressão tão bonita: combati o bom combate. É. Aí a carreira. A senhora guardei a fé. Guardei a fé. É, mas tem coisas muito lindas, né, do apóstolo Paulo. Que ele E essa caminhada, quando a gente busca a coisa que eu tenho falado muito, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é para trazer luz para a gente, para iluminar, não confundir a cabeça das pessoas, Lógico. né? E é tão simples as coisas. Tão simples. A vida, você viver nos frutos do Espírito, né? Na alegria, na paz, na misericórdia, na bondade, né? Isso tudo dá um colorido especial para a vida. Especial. Agora, quem não tem essa oportunidade, ele fica amargurado, ressentido, ele fica... Vive com depressão, vive inseguro, né? Então, tudo isso aí é falta de Jesus, né? Deus supre a nossa... E eu gosto de uma expressão que Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Vida em abundância é essa vida para todos os momentos, né? Isso é tão bom. Graças a Deus. Obrigado, Dona Maria. Deus abençoe a senhora. Eu que agradeço. Eu fiquei muito contente. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada a você. Aí, ó. Nós registramos aqui um pouquinho e foi muito bom. Obrigada. Obrigado, Dona Maria. Estou deixando aqui hoje, Amém. dia 29. Eu também, viu? Né? 29 de... Dia 29. 29 de março de 2018. Esse ano está correndo. Está correndo depressa. Sabe por quê? O tempo anda muito veloz, né? Daqui uns dias 100 anos. Daqui uns dias nós vamos estar comemorando 100 anos aí. Parabéns. O ano que vem. É o ano que vem. Só que é dezembro, né? De finzinho de dezembro. A senhora faz aniversário no dia... 28. 28 de dezembro. Aí a senhora entra no ano novo com data nova, né? Idade nova. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Tá? Deus acompanhe o Amém. senhor para todo lado que o senhor for. Amém. Eu sei que Jesus está com você. Amém. Obrigado. Tá?